Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos continuar aqui nosso estudo de energia, né? Nós vimos energia no dia a dia, nós vimos trabalho de uma força, agora nós vamos continuar, vamos ver aqui, começando com o trabalho da força-peso. Vamos lá. Então, nós estamos aqui com o material do Geek One, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 5, página 4, capítulo 5, página 4, tá? Trabalho da força-peso. Vamos dar uma olhada aí. Acompanhe comigo. Uma das forças mais observadas nos corpos é a força-peso. Então, nós estamos aqui na superfície da Terra, né? Eu vou fazer com a caneta preta porque esse amarelo está cobrindo as palavras. Nós estamos na superfície da Terra, a todo momento nós estamos sofrendo a atuação, né, da força-peso sobre o nosso corpo, que o planeta Terra exerce em nós, né, devido à atração gravitacional. Então, ela está aplicada aos corpos na direção vertical e sempre no sentido para baixo, para o centro da Terra. É por meio da força-peso que se pode determinar o trabalho por ela realizado. Se ela é uma força e ela pode deslocar os objetos, né? Pode acontecer um deslocamento com os objetos, isso é trabalho. Força com deslocamento é trabalho. Então, ou seja, a gente pode concluir que o peso também pode realizar trabalho. E a gente vai ver que ele pode ser positivo ou negativo, dependendo para que lado o objeto está seguindo. No caso de um vaso de flores, por exemplo, liberado de forma descuidada do alto de um apartamento, pode-se observar que ele ganha velocidade. Ó, o vaso de flores vai caindo, ele vai ganhando velocidade pelo fato da força-peso agir no mesmo sentido do deslocamento. Então tá aqui o desenho do prédio. O prédio está aqui, né? E alguém deixou cair lá um vaso, encostou no vaso lá e está caindo. Né? Nós temos aqui o vaso, ele tem um vetor peso, e ele tem também para baixo, né? Vou colocar aqui do lado. Nós temos aqui a aceleração da gravidade, né? Que aponta para baixo. E nós temos também aqui o deslocamento, né? O deslocamento é de cima para baixo. E também nós temos a velocidade, é para baixo. Tudo isso aqui são vetores e eles todos apontam para baixo, certo? Então a gente pode concluir que a velocidade vai aumentando, ele vai se deslocando e devido à força-peso, ou seja, o peso causa um deslocamento no vaso. Isso é trabalho e dá para calcular, né? Vamos seguir aqui. Bom, isso aqui é mais ou menos o que eu falei sobre os vetores, né? Olha só, nós temos aqui, vamos colocar de vermelho aqui. Nós temos o peso da bola. Nesse primeiro caso aqui, a bola está descendo, tá? Nesse primeiro caso aqui, ó, é a descida. E nesse caso aqui, é a subida da bola. Então, nós temos aqui, ó, o peso está sempre presente no corpo, está aqui colocado. Então, tanto aqui quanto aqui, né? De cima para baixo, quanto de baixo para cima, certo? O peso está presente. A bola vai chegar lá embaixo e vai ter peso. O peso vai estar atuando para baixo. Quando a bola chegar lá em cima, ela ainda vai ter o peso sempre apontando para baixo, ok? No primeiro caso, nós temos uma velocidade, um vetor velocidade que aponta para baixo. Está aqui, vetor velocidade aponta para baixo. No segundo caso, nós temos um vetor velocidade que aponta para cima, né? Já que o deslocamento é para cima. Nós temos uma altura h em ambos os casos, certo? E um vetor gravidade que aponta para o centro da Terra, ok? Beleza, então vamos seguir. Bom, então aí nós temos a descrição dos casos. Vocês lembram que nós temos o trabalho assim, né? O trabalho de uma força é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Vamos colocar aqui θ, ângulo θ, né? Às vezes a gente coloca alfa aqui também, não tem problema. Bom, se a força e o deslocamento tiverem o mesmo sentido, nós temos um ângulo de 0 graus. 0 graus. Aí a gente vai colocar 1 aqui, né? 1 e eh, a fórmula se reduz, né? Para 90 graus, a fórmula se reduz a isso aqui, ó, força vezes o deslocamento. Agora, quando a gente tem ângulos, a gente pode ter, por exemplo, 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Né? Ou seja, se tiver um para cada lado, o deslocamento está para um lado, a força está para outro, nós temos 180 graus, aí vai ficar negativo. Se for 90 graus, cosseno de 90 é zero, e aí o trabalho não tem nada a ver, né? Aliás, a força não tem nada a ver com o deslocamento. É isso que a gente vai ver aqui agora, ó, olha só. Deixa eu ver se eu deixo a ponta aqui da caneta mais fina. Tô travando um pouquinho. Tá, assim mesmo. Diz assim, ó.
Aqui embaixo, aqui, ó, deixa eu aumentar que tá um pouquinho difícil de enxergar. Vou aumentar aqui. Isso aqui é em relação à descida ou subida de um corpo, com a ação da gravidade. Então, nós temos aqui, ó, trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, certo? Fórmula que a gente conhece. A força é o peso, tá aqui, ó. O deslocamento é a altura que o objeto está se deslocando, né? Tantos metros de cima para baixo ou tantos metros de baixo para cima. E se o corpo está descendo, que é a descida aqui, ó, ele está descendo e a força também é para baixo. Então, o deslocamento e a força têm o mesmo sentido. Então, o cosseno é zero. O cosseno de zero é 1, tá aqui, e a fórmula se reduz para isso aqui. Trabalho é igual ao peso vezes a altura do corpo. Certo? Tá aqui, ó. E aí, como o peso é massa vezes gravidade, né? A gente vai colocar aqui, ó. Massa vezes gravidade vezes a altura. Ok? Então, essa aqui é a fórmula, fica para a descida do corpo. Depois, a subida. Opa! Subida do corpo. Tá aqui, ó. De novo, trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Só que agora é o seguinte, o corpo está subindo, ou seja, o deslocamento é para cima e a força-peso continua sempre para baixo, com o mesmo valor, né? Então veja bem, um para cima e um para baixo. Isso é 180 graus, né? 180 graus. 180 graus está aqui, ó. Cosseno de 180 é menos 1. Então a fórmula fica trabalho é igual a peso, negativo aqui, né? Peso vezes a altura. Vou ficar com um pH aqui, ó, negativo aqui, ó. Certo? E aí, como o peso é massa vezes gravidade, a fórmula fica assim, com um negativo aqui no começo, ó. Certo? É igual, a única diferença é o negativo ali. Então, quando o corpo desce, fica essa fórmula de cima aqui. Quando o corpo sobe, fica essa fórmula de baixo aqui. Tá? Aí, vou puxar aqui, diz assim. No caso do corpo se mover na direção horizontal, tem-se a força-peso perpendicular ao deslocamento. Então tá aqui, ó. Vamos fazer de vermelho. Você tem um deslocamento na horizontal, devido a uma força na horizontal, né? Faz ele se deslocar para lá. A gente pode até colocar aqui um vetor de deslocamento, ó. O vetor de deslocamento é para lá. E o peso é para baixo aqui, ó. Certo? O que o peso tem a ver com o deslocamento? Olha o ângulo é de 90 graus. Se a gente for calcular o trabalho dessa força-peso, vai ficar assim, ó. Trabalho é igual peso vezes o deslocamento, que é o ΔS, vezes o cosseno de 90 graus. Você já sabe que o cosseno de 90 graus é zero, vai zerar tudo isso aqui, ou seja, o trabalho é zero. Ou seja, o peso contribui para o deslocamento do bloco? Não. O peso não tem nada a ver, então ele não realiza trabalho neste caso, nesse deslocamento aqui, ok? Nem o peso, nem a normal, olha lá, a normal também é perpendicular. Quem vai produzir esse movimento é essa força aqui, ó. Essa força é F aqui, não é a força peso, ok? Então tá aqui, ó. O trabalho da força peso é zero, porque ele é perpendicular ao deslocamento, não realiza trabalho. Ok, vamos seguir. Bom, aí uma observação importante aqui que o material até destacou aqui, ó, como importante. É, o trabalho realizado para deslocar um corpo de uma certa altura para outro, ele é independente da trajetória que você segue. Quer ver só? A gente colocou aqui, ó, o livro está destacando aqui três trajetórias. Primeiro ele desce aqui, ó, desce aqui na vertical, depois segue na horizontal e vem parar e sai aqui do ponto A e vem parar aqui no ponto B. Aí na situação 2 ele faz aqui um movimento meio caótico aqui, né? Ele vem aqui sambando aqui e chega aqui no B. E no terceiro, ele desce aqui em linha reta, na diagonal, né? Como se fosse uma rampa. Ele desce do ponto A para o B. Nos três casos, saiu do ponto A, chegou no ponto B, certo? Se a gente calcular o trabalho da força-peso aqui, vai dar sempre o mesmo valor. O que importa aqui é saber qual é o peso, qual é o valor da força-peso e qual é o desnível H. Ele estava num certo nível e foi parar num outro nível. A gente precisa saber somente esse desnível aqui na vertical, que é o H aqui, ó. Eu não preciso saber quantos metros tem aqui nessa diagonal, não preciso saber quantos metros deu aqui esse deslocamento e nem quantos metros deu esse movimento caótico aqui. Eu só preciso saber o desnível dos dois e o valor da força-peso, ok? E aí eu consigo calcular o trabalho realizado para tirar ele daqui do A e chegar até o B, devido à força-peso, ok? Beleza? Vamos seguir. Apenas um detalhe para finalizar o trabalho da força-peso, que é o seguinte: nós vimos então
que o trabalho, vou colocar aqui, ó, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, né? No caso, nós vimos que é a força-peso. Força-peso vezes um deslocamento a uma certa altura, pH, certo? Transformando isso aqui em mg, nós temos trabalho é igual a massa vezes a gravidade, né? Que é o peso, isso aqui é o peso, vezes a altura. Para essa fórmula aqui, pessoal, ela também recebe outro nome, né? Isso aqui nós temos, então, só escrever aqui, ó, trabalho da força peso, certo? Só que isso daqui, ele recebe um nome também, que é o seguinte, a gente vai colocar energia, o PG aqui, que vocês já ouviram falar lá no, acho que no primeiro ano, no nono ano também, que é mgh, e aí nós chamamos de energia potencial gravitacional. Certo? Tá aí. Essa fórmula nós já até estudamos ela um dia, tá? mgh, certo? Sabendo a massa do corpo, sabendo a gravidade do local e sabendo a altura que ele está, ele tem uma energia implícita, certo? Essa energia, se ela for, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, deixa eu subir aqui. Nós temos o solo aqui, sei lá, vamos desenhar aqui um prédio, nós temos um vaso. Tem um vaso de flores aqui, ó. Certo? Esse vaso ele está lá no alto, ele tem uma energia potencial gravitacional, certo? Digamos que seja 100 joules. 100 joules. Se ele cai, ele se desloca de cima para baixo. Esse deslocamento é o trabalho da força-peso. O peso realiza trabalho e faz o corpo cair de uma altura h. Que energia é essa? É o trabalho. Então, eu vou escrever aqui, trabalho, que é P vezes H. E ele é exatamente a energia potencial gravitacional que o corpo tinha lá no alto. Se é 100 joules, vai continuar agora sendo 100 joules. Ou seja, o trabalho realizado pelo peso para deslocar o vaso lá do alto até o chão é de 100 joules, ok? A energia que ele tinha lá no alto é a energia que realiza trabalho, o peso realiza trabalho para colocar ele no chão. Beleza? Ok. É isso aí, vamos para o próximo. Agora a gente vai falar de trabalho da força elástica. Vocês lembram da lei de Hooke? Lei de Hooke, que está aqui, né? Vamos colocar aqui grande aqui, ó. Força elástica é igual a Kx. Lembram disso? Kx? Ou seja, se você tem uma mola, aqui tem uma mola aqui embaixo. Uma mola, ela está recolhida, ela está no seu estado natural, mas aí colocando uma massa, um pezinho aqui, né? Uma massa, ela estica. Ela estica num comprimento L. A gente tinha um L inicial, ela passa a ter um comprimento L, certo? Se deslocou por uma distância X, que é a diferença, olha lá embaixo. O X, ele é a diferença entre o que eu tenho, comprimento final, menos o comprimento inicial. Então, se a mola tinha, sei lá, tinha 5 centímetros e passou para 8, 8 menos 5, 3. 3 é o X que vai aqui na fórmula do Kx aqui, certo? E o K, ele é uma constante da mola, ela depende do material que a mola tem, o tamanho da mola, a espessura da mola, então depende do material da mola, cada mola tem o seu K, tem o seu número, tá? É uma constante, é o valor da mola. Geralmente o exercício dá esse valor aqui, tá? Ou às vezes ele manda calcular esse valor dando a força e o deslocamento, tá? Bom, nesse caso aqui, qual força que puxa a mola? Nesse caso, a força que puxa a mola aqui é o peso. É o peso que a gente calcula mg, né? É o peso do objeto que puxa a mola. É ele que faz a força. Então, repare só. Se faz força e se desloca, o que que nós temos? Trabalho. Nós temos trabalho. Tem força e tem deslocamento, tem trabalho. Ok? Agora, para a gente calcular esse trabalho, a gente vai usar o gráfico aqui do lado. Ó. Tem um gráfico aqui do lado. A gente vai usar um gráfico de força pelo deslocamento, tá? Lembrando que a força elástica ela é Kx, então os valores que serão dados aqui na linha vertical serão Kx. É um K vezes X, é a força elástica, certo? Vou colocar aqui de novo. Ó. A força elástica é Kx, então os valores que tiver aqui na força elástica, na verdade, eles são Kx. Tá? E no eixo X, nós temos o deslocamento. Então, nós temos X, deslocamento X. Quantos centímetros ou metros ele se deslocou. Bom, nesse caso aqui, deixa eu apagar aqui para despoluir um pouco. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar esse aqui, apagar esse aqui, apagar esse aqui também. Aí. Nesse caso aqui, veja que nós temos uma linha que mostra o seguinte, a força elástica está aumentando e o deslocamento da mola também está aumentando, né? Ó,
A força vai aumentando e o deslocamento vai aumentando, certo? Então eu não tenho uma força constante, é uma força que está aumentando nesse caso. Poderia ter uma força constante? Poderia. Aí o gráfico ia ficar assim, na horizontal, né? Se fosse a mesma força. Tá, mas nesse caso aqui ela é variável. Agora, o que que a gente faz para achar o trabalho? Bom, o trabalho ele é numericamente igual à área abaixo do gráfico, certo? Essa área A aqui. A gente calcula essa área, a gente encontra o trabalho, tá ok? Vamos fazer para esse triângulo aqui? Vai ficar assim, ó. Vou descer aqui. Ele está feito aqui, ó. Vou fazer aqui do lado, é maior para a gente ficar vendo aqui. Bom, o trabalho ele é numericamente igual à área, ok? Aquela área que está ali é do triângulo. Você sabe como faz a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2, não é isso? Base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base aqui, pessoal? A base aqui é o x. Vamos colocar um x aqui. Quem é a altura? A altura é a força elástica, que é kx, né? Vamos colocar kx aqui no lugar da força elástica. Agora, tem um dividido por 2 aqui. Vamos só ajeitar isso aqui? Então, vamos arrumar aqui. Vai ficar assim, trabalho é igual. X vezes x é x quadrado. Então, vou deixar kx quadrado sobre 2. Ok. Esta é a fórmula para calcular o trabalho da força elástica. Trabalho da força elástica, ok? Pode até colocar um EL embaixo, assim, ó. EL, o trabalho da força elástica, kx quadrado sobre 2. Ok? E aí, só para completar essa parte aqui, assim como eu falei da força gravitacional, vou falar aqui da força elástica assim. A força elástica é kx, e a gente acabou de calcular que o trabalho da força elástica é kx quadrado sobre 2. E nós vimos também que o trabalho ele é numericamente a área embaixo do gráfico, ok? Detalhe, pessoal, isso aqui a gente vai dar um nome também, assim como a gente deu o nome lá de trabalho do peso é energia potencial gravitacional, o trabalho da força elástica ele também se torna uma energia potencial elástica. Então nós vamos colocar aqui energia potencial elástica, lá era gravitacional, agora é elástica, porque é uma força elástica que causa, né? E é kx quadrado sobre 2, certo? Então nós temos aqui também uma energia potencial, que é kx quadrado sobre 2. Se você tem uma mola presa num lugar aqui, ó, vou fazer uma mola aqui, certo? E aí tem uma força aqui que está puxando essa mola, é uma força elástica, certo? Quando a mola está esticada, bem esticada aqui, né? Isso aqui é o x, aliás, isso aqui não é o x. O x seria, vou apagar aqui. O x seria da posição inicial até onde a mola foi. Seria o deslocamento, certo? Se a mola está esticada, ela está com energia acumulada nela. Se você solta a mola, ela volta, né? Ela volta na hora. Ela desprende essa força, essa energia se dissipa. Então, quando ela está puxada, ela está com energia acumulada. Que energia é essa? A energia potencial elástica. Ok? Quando você solta, ela volta. A mola faz uma força, né? O material da mola faz força para voltar ao normal, né? Ela dá aquela balançada e volta ao normal. Essa força é a força elástica, tá? E faz a mola se deslocar de novo. E isso, claro, se é força e é deslocamento, existe trabalho. E esse trabalho é exatamente igual à energia potencial que a mola tinha quando ela estava puxada, ok? Pode ser puxada, pode ser apertada, amassada também, porque ela volta ao normal, tanto faz, tá? Beleza? Ok? Então vamos seguir. Uma coisa que eu não falei aqui é que se nós temos trabalho e energia potencial, e isso tudo é energia, a unidade tem que ser Joule, certo? Trabalho que realiza energia é Joule. Energia potencial é energia, então é Joule. Isso vale para gravitacional também, aqui, ó. Que nós temos aqui, ó, que a gente tinha falado. Se você tem trabalho da força-peso, o trabalho é medido em Joule. Joule. Energia potencial gravitacional também é medido em Joule. Isso no sistema internacional. Lembrando que existem outras formas de medir energia, né? Além do Joule. Nós temos o Joule, existe a caloria e existe uma outra também que é muito usada, que é o quilowatt-hora. Também é uma forma de energia. Ok? Beleza, vamos seguir. Bom, aí para finalizar aqui,
nós temos o seguinte, os sinais, né, para força elástica. Vou colocar aqui uma mola, desenhar aqui, ó, uma mola. Ela está no seu estado natural. Ela está assim, vamos desenhar que ela está aqui no seu estado natural. Aqui é tipo uma pranchinha para a gente colocar um peso ali. Ela pode estar assim, ela pode estar esticada, alguém puxa ela, certo? Puxa ela, claro que é uma força para cá nesse caso, né? Ou então ela pode estar comprimida. Vou desenhar aqui, ela pode estar assim, ó. Assim. Ou seja, alguém está fazendo uma força assim. Há uma força nesse sentido aqui, ok? Estado natural, esticada e comprimida. Vamos lá. Aí o que a gente vai dizer aqui, ó? O trabalho da força elástica ele pode ser positivo ou um trabalho motor. Trabalho motor. A fórmula vai ficar toda positiva, enquanto a mola estiver retornando ao seu comprimento natural. Então, se ela está voltando, se ela está esticada assim e ela está voltando, ela é positiva, tá? Se ela está amassada do jeito que está aqui e ela está voltando, ela é positiva, certo? Se ela estiver voltando para o lugar dela, ou seja, está deslocando para o seu estado natural. Trabalho motor. Agora pode ser negativo, ou trabalho resistente, aí vai ficar um negativo aqui na frente, quando a mola estiver sendo distendida ou comprimida. Então, nesse caso, no caso do meio aqui, se a mola, quando ela está sendo esticada, aí nós temos um negativo, tá? E quando ela está sendo comprimida, nós temos aqui também um negativo, que ela não está voltando para o normal dela, né? Ela está sendo deformada. Quando ela está sendo deformada, é negativo. Quando ela está voltando ao normal, ela é positiva, ok? Aqui está falando do nulo, que pode ser, por exemplo, uma coisa assim, ó, você tem uma mola aqui e ela está assim, ó, ela entortou para cima e para baixo, mas ela continua aqui, ó, no mesmo comprimento aqui, ó, mesmo comprimento. Nesse caso aqui, não tem trabalho, tá? Não houve deslocamento aqui, ó, da mola no sentido, né? No sentido da mola aqui, no sentido de deformação da mola. É, Também pode acontecer o seguinte, da mola estar na diagonal, assim, por exemplo. Deixa eu baixar aqui, ó. Aqui, assim. Sei lá, ela está assim, ó. E ela está aqui. Continua o deslocamento aqui no eixo X continua o mesmo, ó. Continua o mesmo, tá? X continua o mesmo, X continua o mesmo. Ou seja, também não tem trabalho, né? Da força no sentido de deformação da mola, ok? Beleza, aí é o que está dizendo aqui, ó. O trabalho da força elástica também não depende da trajetória e do deslocamento do corpo. O que interessa é o deslocamento no eixo da mola. Beleza? Isso aí. Bom, pessoal, e para finalizar, eu vou pedir para vocês uma tarefa que é lá no Geek One, na página 6. Página 6 aqui, ó, nós temos exercícios resolvidos, mas eu gostaria que vocês fizessem no caderno, tá? Pode fazer do seu jeito, não precisa ser exatamente igual o que está aqui, tá? E depois a gente vai comentar esses exercícios aqui. Tem exercício 1, 2, 3, 4, 5, 5 exercícios na página 6 e nós temos 3 exercícios na página 7. Ok? Esses são de alternativa e dá para ver resolução também, mas vocês, por favor, façam esses exercícios aí. Que depois eu vou deixar mais uma lista também para a gente resolver. Ok, pessoal? É isso. Acho que semana que vem vai ser ao vivo e a gente vai trabalhar junto esses exercícios de trabalho e trabalho da força-peso. E vou falar mais um pouquinho do que segue, né, no conteúdo. Valeu, pessoal. Um abraço a todos e até breve.